Olá, galera! Excelente dia! Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando durante esse processo de isolamento social. Hoje nós iremos falar sobre as formas de governo e, de forma bem específica, iremos falar sobre a importância que a monarquia vai ter enquanto um regime político. Quando falamos, de regime político, temos que conceituar primeiro formas de governo. Formas de governo são todas as relações investidas por uma instituição entre governantes e governados, ou seja, as diretrizes, os mecanismos, os dispositivos adotados nas relações entre governantes e governados, aqueles que estão acima do poder, aqueles que estão abaixo do seu poder, mas que condicionam esse poder que está no topo, ou seja, criam aparatos de legitimidade a partir das representações fomentadas por seus discursos práticos, que saem de uma esfera teórica e adentra o corpo da sociedade em vigor. Pessoal, quando falamos do regime monárquico, na verdade, a monarquia ela é uma forma de governo que já se perdura há muito tempo. Inclusive, já é muito conhecedora de nós. Se nós formos parar para analisar os contos, os reis e rainhas de grande eloquência, de grande destaque, a partir das investiduras de seu poder. Toda forma de governo monárquica ela é uma forma centralizadora. E é importante destacar que ela não necessariamente ela será monopessoal. Na verdade, a monarquia ela é consensual. Na verdade, nós temos um regime marcado por ter um caráter unificador. É justamente por meio da realeza que buscam se unificar as relações políticas, as relações de poder naquela sociedade. E não somente isso. Existe justamente a realeza que tem a função de estabelecer o fortalecimento dos poderes. Apresenta um caráter hereditário, então, ou seja, o rei ou a rainha morre, quem assume é seu filho, seu herdeiro ao trono. Muitas das vezes, quando não deixam herdeiros, existe sempre uma crise sucessória. Já vimos isso em muitos momentos no cenário, como, por exemplo, o caso da morte de Dom Sebastião em Portugal, na Batalha de Alcácer-Quibir, que levou à formação da União Ibérica, a junção entre Portugal e Espanha. Dom Sebastião não deixa herdeiros, o Dom Henrique, que era o cardeal, automaticamente era ele que deveria assumir, só que ele estava em condições de saúde desfavoráveis, muito idoso. E aí é justamente quando Filipe II aproveita essa situação que ele estabelece a junção dos reinos de Portugal e Espanha. Contudo, mesmo antes do absolutismo monárquico, já se existia a monarquia enquanto regime político. Se nós formos parar para analisar, já na Idade Média, com o modo de produção feudal, os reis já existiam. Contudo, eles não tinham poder concentrado em suas mãos. Era um poder descentralizado. Cada feudo tinha um rei diferente. Contudo, na verdade, aos poucos, com o renascimento comercial e urbano, nós vamos ter uma transição de um chefe militar para um chefe político. O rei reina, mas não governa. Quem manda no modo de produção feudal é o senhor feudal, um grande representante aí por parte da Igreja Católica, que automaticamente, pela Igreja ser a instituição hegemônica do poder, ela governa as relações entre suzerano e vassalo. E um ponto que merece destaque é que quando falamos da monarquia, nós não podemos esquecer que já na Idade Média e na Idade Moderna, até chegando o início da contemporaneidade, é o Papa que sacraliza as funções do rei. É o Papa que coroa o rei. Até tínhamos discutido isso quando falamos um processo anteriormente de Revolução Francesa. No passado, para vocês do segundo ano, e esse ano para quem é automaticamente o terceiro. Um ponto que merece destaque quando falamos da forma de monarquia é que ela tem o seu ápice dentro do seu conceito na Idade Moderna, com a ascensão dos estados modernos, os estados absolutistas. O poder deixa de ser descentralizado e passa a ser centralizado nas mãos do rei. É ele que unifica os territórios, é ele que é o chefe militar, o chefe político. É ele quem governa para o seu território e é reconhecido por todos a partir de suas funções atribuídas. É ele que detém o primeiro estado, os privilégios de não pagar impostos, e é ele que direciona aquela sociedade. Falávamos, inclusive, na formação dos estados modernos, que adotava a prática econômica do mercantilismo, enquanto diretriz econômica adotada por esses estados que se baseavam na balança comercial favorável, no metalismo, o bulionismo, no exclusivo colonial e no protecionismo alfandegário, é que nós vamos ter a ascensão dos estados nacionais modernos, com Portugal, por meio da Revolução de Avis, com a Espanha, na junção dos reis católicos, a Isabel de Castela e Fernando de Aragão,
a perseguição aos mouros, ou ainda, por exemplo, o caso da França e da Inglaterra, a Inglaterra com a questão da Guerra das Duas Rosas, né? De um lado você tem aí Lancaster e de outro lado York, rosa branca, rosa vermelha, ou ainda mesmo o caso francês, que envolveu a famosa Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, né, que levou à ascensão da figura de Joana d'Arc, tanto que Joana d'Arc é hoje considerada a padroeira da França. E as formas de governo? Na verdade, nós temos as monarquias constitucionais. A monarquia constitucional, o rei jura uma constituição enquanto conjunto de leis para controlar e normatizar, o comportamento da sua sociedade. Nas monarquias constitucionais existe uma relação intrínseca entre o rei e o parlamento. Contudo, nós também vamos ter a monarquia parlamentar, que é o caso como, por exemplo, hoje vemos na Inglaterra. Quem manda é o parlamento, quem manda é o primeiro-ministro. O povo escolhe o parlamento escolhe o primeiro-ministro, que manda na Inglaterra e que manda no parlamento. Tanto que na Inglaterra, a rainha ela não vota. Ela não vota porque, na verdade, ela não pode ter lado. Justamente por conta das características do poder real, porque é o poder real que vai exercer todo esse processo de unificação, é ele quando entra uma crise interna, política, econômica, que tem que chamar para apaziguar a situação, dialogar, ele reina, mas não governa, ele não manda por meio do voto, mas ainda mantém um caráter hereditário, não sagrado, mas automaticamente exercendo influência e controle sobre aquela forma da população, a partir deste regime político. Tá ok, pessoal? Grande abraço!